Olá! E aí, tudo pronto para a gente mergulhar fundo numa das histórias mais incríveis da nossa literatura? Hoje o papo é sobre o Guarani, de José de Alencar. E olha, se prepara, porque essa é uma viagem lá para o coração do Brasil que estava nascendo, sabe? Uma história cheia de honra, traição e, claro, muita, mas muita aventura. Então, vamos lá! Essa citação já coloca a gente direto na cena, né? É como se o próprio Alencar nos pegasse pela mão. Pensa só, a gente está em 1604. O Brasil era uma terra imensa, selvagem, e é ali, nas margens do rio Paquequer, que a história acontece. É um lugar tão grandioso, tão imponente, que a própria natureza parece ser uma personagem, sabe? Ela está ali, montando o palco para todo o drama que está prestes a começar. E aí, no meio dessa imensidão toda, o que a gente encontra? Uma espécie de ilha de civilização. É a casa, na verdade, uma fortaleza de Dom Antônio de Maris, um fidalgo português, um nobre. É basicamente um posto avançado de Portugal, sabe? Completamente cercado pela selva. E quem vive nesse lugar? Bom, é como se fosse um pequeno resumo do mundo colonial daquela época. Quem manda em tudo é Dom Antônio de Maris, um cara já de 60 anos, com um código de honra, assim, super rígido, e junto com ele tem a família, claro, e um grupo de aventureiros europeus. Alguns são leais a ele, outros nem tanto, mas todo mundo depende dele para sobreviver. Mas a história só pega fogo de verdade quando o nosso herói principal entra em cena. E ele não é nenhum nobre português, nenhum daqueles aventureiros. Não, ele é Pere, um indígena da tribo Goitacá. E pode acreditar, a chegada dele vai virar o mundo de todo mundo de cabeça para baixo. E o jeito que o Alencar descreve o Pere é, uau! Ele não pinta o Pere como um selvagem de jeito nenhum. Pelo contrário, Pere é a própria nobreza da natureza em pessoa. Ele é forte, ágil, super inteligente e tem um coração de ouro. Depois que ele salva a vida da Cecília, a filha do Dom Antônio, ele vira o protetor dela. Um guardião leal, devotado, como se ele fosse a própria terra cuidando dela. E aqui a gente tem o coração do conflito da história. É um contraste, sabe? De um lado, o Pere, o herói nobre, filho da terra, e do outro, o Loredano, um ex-frade italiano que virou aventureiro e é movido pura e simplesmente pela ganância. É a lealdade contra a traição, a nobreza natural contra a cobiça do velho mundo. Tá tudo aí. Ok, com todo mundo apresentado, o clima começa a pesar. A tensão vai subindo, sabe? A fortaleza de Dom Antônio tá literalmente na mira de duas ameaças gigantes. E elas vêm de lados opostos, mas são igualmente perigosas. A primeira ameaça, e talvez a mais traiçoeira, vem de dentro. É o Loredano. Com aquele papo manipulador dele, ele vai, envenenando a mente dos outros aventureiros. O plano dele é duplo. Primeiro, achar um tesouro que dizem estar escondido nas terras de Dom Antônio e, segundo, raptar a Cecília. Ele tem uma obsessão doentia por ela. Mas não era só essa traição interna que estava rolando, não. Lá fora, na escuridão da floresta, uma ameaça talvez ainda maior estava chegando. Os Aimorés, uma tribo indígena temida pela sua ferocidade. E eles estão marchando em direção à casa com uma única coisa na cabeça: vingança. Acontece que o filho de Dom Antônio matou, sem querer, uma jovem da tribo. E para eles, a lei é clara. Uma dívida de sangue só se paga com mais sangue. É vida por vida. E eles querem a vida de Cecília. E é aqui que a história explode. A gente chega no clímax. A fortaleza está cercada. Pensa na situação. Do lado de fora, os Aimorés querendo vingança a qualquer custo. Do lado de dentro, Loredano e a turma dele, prontos para trair todo mundo. É uma luta desesperada. É a sobrevivência em jogo. E o ataque começa com tudo, de forma avassaladora mesmo. Os Aimorés disparam uma chuva de flechas com fogo. A ideia é incendiar a casa, queimar tudo e forçar quem está lá dentro a sair. E no meio desse caos total, acontece o que ninguém esperava. Peri, o grande protetor, o herói, ele é capturado. Os Aimorés o levam para ser o centro de um ritual de canibalismo. Ele vai ser sacrificado para selar de vez a vingança da tribo. Quando tudo mesmo, parecia perdido, o Álvaro, aquele cavaleiro leal, comanda um ataque surpresa. E ele consegue! Ele resgata o Pere, no último segundo, e ainda mata o chefe dos Aimorés. Só que essa vitória custou caro. E, na verdade, ela só adiou o que já era inevitável.
E é nesse ponto que a gente entende de verdade quem é Dom Antônio de Maris. Mesmo olhando a morte de frente, a honra dele é inabalável. O Peri bola um plano de fuga, mas só para a família. E o fidalgo? Ele recusa na hora. Para ele, abandonar seus homens seria uma traição, uma vergonha, uma desonra que ele simplesmente não podia aceitar. Então, ele percebe que não tem mais jeito. A derrota é certa. E ele sabe que o destino da sua família nas mãos dos inimigos seria terrível. Então, Dom Antônio toma a decisão final, a mais drástica de todas. Ele decide transformar a própria casa, o seu lar, numa pira funerária. Ele põe fogo no paiol de pólvora para morrer, mas morrer nos seus próprios termos. Mas, mesmo no meio de toda essa destruição, o Alencar ainda prepara o terreno para um final que se tornou um ícone, sabe? Um final com um simbolismo gigantesco. No seu último ato em vida, Dom Antônio faz algo que une os dois mundos. Ele batiza o Peri, dá a ele um nome cristão. É um ato simbólico que o torna um igual aos olhos dele. E aí, ele confia ao Peri a única coisa que ainda importa: salvar a Ceci. É como se ele estivesse passando o bastão, sabe? De um mundo que está acabando para um que está começando. E aí vem a cena final, a imagem mais poderosa do livro. Enquanto a casa explode lá atrás e uma enchente gigante devasta tudo, a gente vê Peri e Ceci. Eles escapam, agarrados a uma palmeira que foi arrancada pela força da água. E a correnteza leva os dois para um futuro que ninguém sabe qual é, até que eles somem no horizonte. E a história termina nos deixando com essa pergunta no ar. O que esse final quer dizer, afinal? Seria uma metáfora para o nascimento de uma nova nação? A união do europeu com o indígena, formando o povo brasileiro? Ou será que é uma imagem mais trágica? A imagem de dois mundos que se chocaram com tanta violência que acabaram simplesmente desaparecendo na imensidão da história? Esse é o grande debate que o Guaranim provoca na gente até hoje.